Olá, você acompanha o Congresso em Foco, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Eric Mota, jornalista aqui do site. Antes de mais nada, se inscreve aqui no nosso canal. Estamos chegando aos 10 mil inscritos. Também nos segue nas redes sociais, todas elas estão aqui na descrição desse vídeo. Nos segue lá para ficar sabendo das notícias assim que elas acontecem. Agora vamos à notícia de fato. O Ministério Público Federal denunciou o jornalista Glenn Greenwald pela invasão dos celulares das autoridades brasileiras. Ele e mais 6 pessoas foram denunciadas. Glenn, para quem não sabe, para quem de repente não tem vivido aqui na Terra nos últimos tempos, é o fundador do Intercept Brasil. Ele é funcionário do Intercept Internacional, fundador do Intercept Brasil. Está à frente, o site Intercept está à frente da Vaza Jato, aquela série de notícias mostrando o conluio do Ministério Público Federal com o ex-juiz e hoje ministro de Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, né? O conluio que eles tinham na Operação Lava Jato, uma das maiores operações policiais contra a corrupção do Brasil, da história do Brasil, que terminou com a prisão, inclusive, de 2 ex-presidentes, certo? Essa operação ali, a Vaza Jato, tem demonstrado que o ex-juiz Sérgio Moro não foi imparcial, segundo os diálogos pela Vaza Jato divulgados, na condução da Lava Jato. Ponto. Porém, o que acontece? O Glenn em nenhum momento tinha revelado qual tinha sido a fonte das notícias, a fonte que entregou os documentos para ele, certo? Que deu início a toda essa linha de matérias jornalísticas. Porém, assim que saiu a operação Spoofing, que acabou com a prisão dos hackers, começou a se especular muito que seriam esses hackers, portanto, que teriam invadido o celular do ministro Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol e diversos outros procuradores, e através dessa invasão é que teria se dado início a conversa, as matérias da Vaza Jato. Porém, cabe lembrar aqui que não é crime no Brasil o jornalista publicar o material, mesmo que este material tenha sido cooptado de maneira ilegal. Então, o crime, no caso, segundo a legislação brasileira, aconteceu na invasão dos celulares, ou seja, o hacker realmente cometeu o crime. Porém, o jornalista não comete crime ao divulgar essa notícia cooptada de maneira ilegal. Entendeu? Deu para entender até aqui? Agora vamos para outra parte. Eric, mas o Glenn ele ficou sabendo de um crime, que foi a invasão de celulares, e não denunciou. Pois bem, o jornalista, pela Constituição, tem a garantia do sigilo de sua fonte. Nenhum jornalista é obrigado a quebrar o sigilo da fonte, é obrigado a dizer quem é a fonte. Se o Glenn tivesse feito uma denúncia lá atrás, ele estaria quebrando o sigilo da fonte, coisa que a Constituição o garante, o resguarda. Ou seja, o Glenn tinha direito sim de publicar essas notícias e tinha direito sim de manter o sigilo da fonte. O Glenn, inclusive, gente, não estava sendo nem sequer investigado. Ele não tinha sido nem mesmo... não tinha tido nenhum tipo de operação envolvendo o nome dele. Porém, veio o Ministério Público Federal e faz uma denúncia contra alguém que nem sequer estava sendo investigado. Segundo essa denúncia do Ministério Público Federal, o Glenn teria coordenado ali, teria ajudado, teria orientado os hackers nas invasões. Porém, segundo a própria denúncia do Ministério Público Federal, se você não leu, acesse o congressoemfoco.com.br e te aconselho a ler essa denúncia, tem a transcrição da conversa com o Glenn. O que o Glenn fala com o hacker? O Glenn fala o seguinte: olha, você quer que a gente resguarde o sigilo da fonte? Eu vou apagar então essa conversa do meu celular para que isso não vaze e te aconselho a fazer o mesmo. É isso que o Glenn fala. Tem a transcrição completa da conversa do Glenn com o hacker, e lá nessa transcrição você vai poder ver que, em resumo, o que acontece é isso. O hacker fala, estou invadir os celulares, conseguir informação, eu vou te passar a informação, eu não quero que ninguém saiba que sou eu. Então o Glenn fala, olha, eu vou apagar essa conversa do meu celular para que ninguém descubra que foi você e te aconselho a fazer o mesmo, que aí eu garanto o sigilo da fonte. Ou seja, o Glenn, segundo o diálogo revelado até o momento pelo Ministério Público Federal, estava seguindo o que diz a Constituição, que é o resguardo da fonte. Essa
É a minha interpretação, minha, do Eric, é uma opinião pessoal do que aconteceu. Portanto, para a minha opinião pessoal, aqui deixando claro que essa não é necessariamente a opinião do veículo, já vou ler para você. A opinião do Congresso em Foco, por enquanto, é minha opinião. O que está acontecendo aqui é uma perseguição à liberdade de imprensa. O que está acontecendo aqui é uma perseguição ao Intercept, porque o Intercept tem colocado o dedo na ferida do hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro. O Ministério Público Federal resolveu, portanto, fazer um trabalhinho sujo, porque é isso que o Ministério Público Federal está fazendo, descumprindo a Constituição, tá? O procurador que está assinando todo esse caso aqui, o procurador Wellington Dino de Oliveira, o que ele apontou ali como organização criminosa, lavagem de dinheiro e interceptações telefônicas. Olha, procurador Wellington, aqui que está falando contigo é o Eric, tá? Uma opinião pessoal minha. O que o senhor está fazendo, na verdade, é descumprir o que está na Constituição, e o que o senhor está fazendo, segundo a minha leitura, senhor Wellington, é fazendo perseguição da imprensa, é servindo para que hoje o ministro da Justiça, Sérgio Moro, é servindo para que os procuradores Deltan Dallagnol e companhia possam, então, através da ação do senhor, sentir-se vingados do trabalho jornalístico que expôs a sujeira que havia por debaixo do tapete da Lava Jato. Portanto, sou procurador da República Wellington Dino de Oliveira, o que o senhor está fazendo é servindo, provavelmente consciente, servindo para que o Deltan Dallagnol, Sérgio Moro e companhia sintam-se vingados contra o trabalho de um jornalista. Portanto, Intercept Brasil, Glenn Greenwald não, segundo essa denúncia que apareceu até o momento, pode ser que as coisas mudem se o Ministério Público Federal realmente tiver indícios de provas de crime, eu vou ser o primeiro a vir aqui e falar, olha gente, agora houve crime. Aqui houve crime, aqui agora tem que cumprir. Até o momento, o que está havendo é perseguição contra o trabalho do jornalismo no Brasil. Vale lembrar que no final do ano passado, ambientalistas foram presos em Altério do Chão. Eric, o que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo. Porque nós estamos falando do Estado brasileiro perseguindo pessoas que estão incomodando o governo e membros do governo. Se isso para você não é grave, eu não sei mais o que viria a ser grave. Agora, fechando aspas, até aqui eu falei a minha opinião, não necessariamente do veículo. Agora, portanto, eu vou ler aqui a nota que o Congresso em Foco acabou de publicar no Twitter. Ditadura nunca mais. Nossa opinião, ao denunciar Glenn Greenwald sem que ele tivesse sequer sido incriminado pela Polícia Federal, o Ministério Público Federal investe contra o jornalismo e a liberdade de expressão. O Ministério Público deve aos democratas a autonomia que conquistou. Estranho abusar dela para torpedear a democracia. Olha, eu sinto orgulho de trabalhar no Congresso em Foco, assino embaixo, obviamente, dessa nota e, portanto, está aqui a minha opinião e a opinião do veículo para o qual eu trabalho. Portanto, seu Wellington, procurador, o senhor está cometendo um crime contra a liberdade de imprensa, está servindo para o bel prazer de pessoas que se sentiram ofendidas porque tiveram suas ligações espúrias demonstradas pela Vaza Jato. Porque no fim a cabo, é isso que está acontecendo. Tá? O hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro, tinha uma relação, segundo as próprias conversas da Vaza Jato, errada, ilegal, imoral com os procuradores da Lava Jato, e quando eles tiveram essa imoralidade exposta, se sentiram ofendidos e fizeram de tudo, portanto, para punir. E agora vem o Wellington, um procurador, está servindo como instrumento para essa punição. Eric, então você está falando que o procurador, na verdade, ele está cometendo um crime amando de alguém? Não, aí eu não estou falando isso. Estou falando que ele está servindo de instrumento. Não estou falando que ele está servindo amando de alguém. Isso é outra coisa, é uma acusação de outro tipo de crime, que seria, no caso, o hoje ministro da Justiça interferindo no Ministério Público Federal. Isso seria um escândalo, outro escândalo, mais um escândalo, e eu prefiro não apontar crime onde não tenho prova de que houve nenhum tipo de irregularidade. Portanto, eu não posso dizer que ele está fazendo amando de alguém. O que eu posso dizer é que o que ele está fazendo serve como ferramenta para que o hoje ministro e na época juiz Sérgio Moro possa se sentir vingado quando o trabalho jornalístico do Intercept Brasil, do
Glenn Greenwald e dali de todo mundo que está envolvido ali, eu tenho o Rafael Moura, o Rafael Neves, Amanda Aldi, todos os jornalistas que estão envolvidos nessas investigações da Vaza Jato, certo? Sem contar também com outros veículos, né, gente? A Folha de São Paulo tem publicado, tem diversos outros veículos, é o País, tem publicado as notícias da Vaza Jato, portanto a Vaza Jato passou pela mão de alguns dos maiores e mais sérios jornalistas do país e agora, portanto, começou a perseguição do Estado para contra essas pessoas. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, só quero lembrar mais uma vez, esse caso tem total a ver com a prisão dos 3 ambientalistas no final do ano passado. 3 ambientalistas foram presos sem prova nenhuma contra eles, repito, sem prova nenhuma contra eles. O inquérito do delegado foi algo vergonhoso de ver, certo? E agora Glenn Greenwald, mais uma vez, sem prova nenhuma, está sendo aí investigado, denunciado, que eu digo. E vale lembrar mais uma vez, eu te convido a ler a íntegra das conversas e me apontar ali o indício de irregularidade, se não garantir o sigilo total da fonte que está na nossa Constituição. Se é para denunciar então o Glenn com base nisso, está na hora de a gente rasgar a Constituição e assumir de uma vez por toda que isso aqui hoje já não é mais uma democracia. Portanto, eu quero saber a sua opinião, deixe sua opinião aqui embaixo. Meu nome é Eric Mota, jornalista aqui do Congresso em Foco. Esse foi um vídeo opinativo, certo? Nem tudo que eu disse aqui necessariamente é a opinião do veículo, e sim a minha opinião. Se inscreve aqui no canal, nossas redes sociais estão todas na descrição do perfil. Segue por lá, se inscreve no canal, clique em gostei e eu quero saber a sua opinião e já disse, é um absurdo. A gente se vê em breve.